vamos trabalhar as vozes verbais, certo? É muito importante. Aqui, volta. Pronto. Vamos nós aqui. Então, vamos lá. Vamos começar hoje. Continuar, aliás, o estudo do verbo, tá bom? Muito importante, gente, porque isso aqui é um recheio de dicas envolvendo aí, né? Vocês vão percebendo que a cada dia a gente está tentando sempre melhorar, calcular, tal, aparece um percalço, mas a gente vai sempre passando por cima disso, beleza? Então, observe que quando eu falo de verbo, gente, olha, é muito importante que vocês aprendam uma coisa. Existem vários níveis de aprendizado. Existe o nível básico, o intermediário e o nível alto. Quando você acha que eu tenho que aprender uma regra de verbo auxiliar acurativo em locução adverbial a partir de pontuação deslocada. Não adianta você querer aprender isso se você sequer sabe definir ou visualizar um advérbiozinho básico. Então, são escadas que temos que passar, temos que subir pouco a pouco. Então, essa viabilidade de hoje, aliás, desde o começo, é isso que eu venho tentando mostrar para todo mundo. Gente, as pessoas estão, muitas delas, estão agindo de maneira errada, no quesito aprender para uma finalidade. Lira, eu quero aprender, eu quero saber responder língua portuguesa para o concurso X, Y, Z. Beleza. Então, o que é que você quer? Qual é a sua maior dificuldade? É exatamente responder as questões que eu não sei responder. Eu estou diante de 10 questões, 15, eu erro mais da metade. Por que que isso acontece, gente? É porque já foi provado isso aí por vários filólogos, que são os estudiosos da linguagem, que muitos candidatos, eles não têm uma base concreta, uma base sólida, e querem logo passar para a prova em si. Como é que você vai responder a uma prova de português se sequer sabe definir a diferença entre uma voz passiva sintética e uma voz passiva analítica, né? Então, é isso que a gente está propondo desde o início. Por isso, a participação de vocês é imprescindível. Não deixe de perguntar nada. Se houver uma dúvida mínima, minimamente, se essa dúvida aparecer, pode perguntar. O microfone de vocês fica sempre aberto aí, para que vocês possam verbalizar suas dúvidas, beleza? Então, bora continuar o estudo do verbo. Vamos lá. Vozes verbais. Primeiro, gente, essa relação que ocorre entre o sujeito e a ação do verbo, ela ocorre a partir das vozes. Como assim, professor? Como assim? Se o sujeito é um elemento que pratica uma ação, ele faz ação, então associe verbo na voz ativa. Por exemplo, a mãe penteou o menino. Oxe, cadê o sujeito da frase? A mãe. Pronto. O que a mãe fez? Ela fez a ação de pentear. Pronto, se a mãe é o sujeito e o sujeito faz uma ação, nós temos aí uma voz ativa. Sempre associe isso. Voz ativa, sujeito fazendo ação, sujeito praticando uma ação. Tá certo? Agora, quando o sujeito recebe uma ação, quando o sujeito é paciente, quando ele é passivo, chamaremos a voz de voz passiva. Passiva. Observe na frase. O menino foi penteado pela mãe. Cadê o sujeito dessa frase aqui? É o menino. O menino é o sujeito. Só que dessa vez, a relação entre o sujeito aqui é de passividade. O sujeito, coitado aí, ele não está fazendo ação de nada, ele está recebendo a ação de quem? Da mãe. E aí, lá na frente, vamos atribuir esse nomezinho aqui, ó. Na voz passiva, quem faz a ação é o agente da passiva. Tome muito cuidado. Porque o sujeito, na voz passiva, óbvio, até o nome de estudo, é passivo. Então, tome muito cuidado. Se o sujeito faz a ação, praticou, verbo na voz ativa.
Se o sujeito recebe ação, tá certo? Se ele é o paciente, o verbo está na voz passiva. Então, beleza? Agora, se o sujeito ele fizer uma ação e, ao mesmo tempo, essa ação recair nele mesmo, teremos aí um sujeito ou uma voz reflexiva. Um sujeito reflexivo, que eu ia dizer, sim. Então, o sujeito aqui, no caso, o menino, ele penteou-se. O menino fez uma ação de quê, gente? Ele fez uma ação de pentear. Mas ele penteou quem? Ele mesmo. Então, quando o sujeito pratica uma ação e essa ação recai nele próprio, o verbo está na voz reflexiva. Então, tome cuidado, que essas são as 3 vozes básicas da língua portuguesa. Praticou a ação, voz ativa. Recebeu, somente recebeu, voz passiva. Fez e recebeu simultaneamente, voz reflexiva. Tá bom? Então, não se esquece desse conceito básico de vozes verbais. E aí, na continuação, nós precisamos diferenciar essa voz passiva. Nós temos 2 formas de voz passiva. 2. Tome cuidado. As vozes, elas podem ser, como eu disse, ativa, passiva ou reflexiva, não é? Pois pronto, a voz passiva, ela ainda é dividida em 2 formas de voz. Eu tenho uma voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Aí eu tenho que saber, Lira, como é que se constrói uma voz passiva analítica? Bora para cá, presta bem atenção. Primeira dica crucial, gente. Todos vocês já sabem que, por ser voz passiva, o sujeito sofre a ação, o sujeito recebe a ação. Pronto. E uma característica exclusiva, tá certo, da voz passiva analítica. Cuidado. Dentro das 2 vozes que eu tenho, que é a passiva analítica e a passiva sintética, só a analítica possui locução verbal. Bota isso na tua cabeça. Qual é a diferença básica, estrutural, entre uma voz passiva analítica, que é a maior, e a passiva sintética, que é a menor? É a presença da locução verbal. Por isso que nós falamos de locução verbal naquela aula de anteontem, tá bom? Toda locução verbal é composta por um auxiliar e um principal. E aí tome cuidado, porque a locução verbal de uma voz passiva analítica só pode permitir 3 tipos de auxiliares praticamente. O ser, o estar e o ficar. Tome nota isso. Na voz passiva analítica, teremos sempre uma locução verbal. Porém, essa locução verbal só pode ser construída pelos seguintes auxiliares: ser, estar e ficar, e exclusivamente o principal tem que ficar na forma de particípio. Você nunca terá uma locução verbal fazendo parte de voz passiva analítica com o verbo principal no gerúndio e no infinitivo. Nunca, nunca. Então, voz passiva analítica, que sempre tem locução verbal, vai exigir um verbo principal no particípio. Bota isso na cabeça. Tá bom? Não se esqueça disso. Mas já ver aqui exemplo. Já. Primeiro vamos ter que diferenciar. Então, professor, vamos lá. É passiva por quê? Porque o sujeito sofre ação. Porque ele recebe ação. É analítica por quê? Porque tem locução verbal. E como é a locução verbal de uma passiva analítica? O auxiliar ou é o ser, ou é o estar, ou é o ficar. E o principal exclusivamente no particípio. Tá bom? Beleza? Então, bota isso na tua cabeça. Lira, que tipos de verbos podem ser apassivados? Somente 2 tipos de verbos sofrem apassivação. Quem? Transitivo direto ou bitransitivo, que é chamado de direto e indireto. A gente vai já ver na transposição de um verbo de uma voz para outra que isso é critério, é condição. Quem vai passar de uma voz para outra? O que eu posso passar de uma voz ativa para a voz passiva? Só 2 tipos de verbo. O VTD, que é o verbo transitivo direto, ou o VTDI, que é o verbo transitivo direto e indireto.
Esses dois são os únicos que podem apassivar o verbo. Tá bom? Tudo bem? Cuidado com essa dica aqui final, ó. Cuidado com essa dica aqui final. Por favor, gente. Esse nome, agente da passiva, se ele quiser existir, ele só pode existir na voz passiva analítica. Você nunca vai ver um agente da passiva em voz passiva sintética. Nunca. Então, a voz passiva analítica, ela segue uma estrutura. Ela segue uma estrutura básica, que eu vou fazer questão de copiar aqui. Uma voz passiva analítica, como é que ela vem? Ela vem com um sujeito, obviamente, passivo, tá? Mais uma locução verbal, que você já sabe como é que vamos formar, mais um rapazinho chamado de agente da passiva. Então, essa é a estrutura básica de uma voz passiva analítica, gente. Uma voz passiva analítica vem com essa estrutura básica aqui, ó. Primeiro vem um sujeito passivo, depois vem uma locução verbal, por último, um agente da passiva. Esta é a estrutura básica da passiva analítica. Não se esqueça disso. Por isso que eu copiei aqui embaixo, ó. É comum aparecer agente da passiva na voz passiva. Elira, mas não é obrigado, não. Não, gente. O banco foi assaltado ontem. O banco foi assaltado. É voz passiva analítica. Cadê o agente da passiva? Cadê? Então, bota na tua cabeça logo. Se o agente da passiva quiser aparecer, ele só aparece na voz passiva analítica. Não é obrigado a aparecer, não. Mas se quiser aparecer, só na passiva analítica. Tá bom? Então, tome muito cuidado com isso. Esta estrutura da passiva analítica, que segue esse critério aí. Ok? Beleza? E aí eu preciso diferenciar a analítica da sintética. Porque a gente vai já ver exemplo botando os dois juntos. Eu jogo logo as ideias. Pô, bora para cá. Como é que eu faço, professor, para diferenciar, para identificar uma voz passiva sintética? Simples. Simples. Primeiro, não é voz passiva? É. Então, o sujeito sofre ação. O sujeito recebe ação. Que é a mesma qualidade da analítica. Pronto. Mas agora vem uma diferença. Agora vem uma diferença. Na voz passiva sintética, presta bem atenção nisso aqui, o verbo da passiva sintética ou vem na terceira do singular ou vem na terceira do plural. E ainda vem acompanhado de um se, que vamos chamá-lo a partir de hoje de pronome apassivador, que muitos chamam popularmente de partícula apassivadora. Então, professor, como é a estrutura de uma voz passiva sintética? É bem mais simples do que a passiva analítica. Rapaz, bem mais simples do que a passiva analítica. Então, acompanha aqui, por exemplo, ó. Vamos botar bem aqui, como é a forma. A forma vem assim, ó. Vem um verbo, tá certo? Vem um verbo aqui. Depois do verbo, aparece quem? Mais o se, que esse se você vai ter que chamá-lo de pronome apassivador, beleza? E depois é que aparecerá o sujeito passivo. Então, tome cuidado que a estrutura da passiva sintética é um pouquinho mais simples. Como assim? Aparece um verbo, esse verbo, pelo amor de Deus, ou na terceira do singular, ou na terceira do plural, gente. Então, este verbo que aparece aqui, ou ele fica do singular ou no plural, mas na terceira, beleza? Roubou-se o banco, ou roubaram-se os bancos. E depois do verbo tem que aparecer um se, memorize isso. Esse se apassivador, ele é exclusividade de voz passiva sintética. E depois do se, vem um sujeito passivo.
Tome muito cuidado com isso, tá bom? E aí, gente, a dica final da voz passiva sintética. Porque essa aqui todos vocês já sabem. Quais são os tipos de verbos que podem ser apassivados? VTD, que é o verbo transitivo direto, ou VTDI, que é o verbo transitivo direto e indireto. E, por favor, nunca teremos agente da passiva na voz passiva sintética, tá bom? Voz passiva sintética nunca permite, nunca permite agente da passiva. Então, se o agente da passiva quiser aparecer, ele tem que aparecer na passiva analítica. E ainda é opcional, ele pode ou não aparecer, tá bom? Então, muito cuidado com essas dicas. Elas são fundamentais porque isso ocorre demais em prova, gente. Cai muito em prova essa questão do si aí, tá certo? E aí nós vamos acabar de entender agora esses dois com esses exemplos aqui. Olha só esses exemplos. Primeiro exemplo de voz passiva analítica. Já memorize. É analítica, Lira? É. Então, o sujeito é passiva, então ele vai receber ação. É analítica? É. Teremos locução verbal, obrigatoriamente, e pode aparecer agente da passiva. Então, bora aqui. As praias brasileiras são contempladas pelos turistas. Espera bem aí, professor. Vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui o verbo ser, que é o auxiliar, e tenho aqui um verbo contemplado no particípio. No particípio. Lira, por que aqui não é um adjetivo? Tem que passar uma ideia de ação. Contemplar é uma ação. Tome cuidado, o adjetivo dá qualidade. E eu disse na primeira aula de verbo, qual é a classe gramatical que passa ideia de ação? É verbo. Então, contemplar é uma ação. Então, cuidado, não confunda. Então, se aqui eu tenho o verbo ser, que é auxiliar, o contemplado, que é o principal, é uma locução verbal. Pronto. Mas vem cá, quem é o sujeito da frase? As praias brasileiras. Elas são contempladas. Mas vem cá, quem é que faz a ação de contemplar as praias? É o agente. Galera, um agente de saúde faz o quê? Faz uma ação de promover a saúde, não é? Então, esse cara aqui, os turistas, são eles que fazem a ação de contemplar as praias. Então, neste caso, as praias é sujeito. Mas ela está recebendo a ação. De quem? Quem é que recebe? Quem é que recebe? As praias. Mas recebe de quem? Dos turistas. Então, agente da passiva significa o causador da passividade do sujeito. Então, aqui, as praias brasileiras são contempladas pelos turistas, voz passiva analítica. E pelos turistas, o agente da passiva. Tá? Então, tome muito cuidado com isso. Lívia, dá um exemplo de voz passiva sintética. Ah, lembrando, quem for fazer concurso XCC, CESP, FGV e a OCP, eles costumam chamar voz passiva sintética de voz passiva pronominal. Que no fundo, tudo é a mesma coisa, tá? Então, voz passiva sintética e voz passiva pronominal é a mesma coisa para a FCC, para o CESP, para a FGV e para a OCP, tá bom? Então, se lá perguntarem, marcar alternativa onde há uma voz passiva pronominal, entenda que é o mesmo que voz passiva sintética, a mesma coisa, tá bom? Então, na voz passiva sintética, Lido, o que foi que você disse para a gente? Eu terei um verbo, esse verbo sempre na terceira pessoa, ou do singular ou do plural, tanto faz. Esse verbo tem que estar ligado a um si, que este si será chamado de pronome ou partícula passivadora, e o elemento posterior tem que ser sujeito. Lembre-se, o sujeito, tanto na voz passiva analítica, quanto na passiva sintética, é o mesmo. Quem é o sujeito da frase lá de cima, da voz passiva analítica? As praias brasileiras. E quem é o sujeito da passiva sintética? As praias brasileiras. Agora, cadê o agente da passiva na passiva sintética? Não existe, porque é proibido. Só podemos ver a agente da passiva na passiva analítica, naquela que tem locução verbal. Tá bom? Então, essa é a estrutura dessas duas formas de vozes verbais
muito cobradas em provas. Ok? Vocês estão aí? Tá todo mundo vivo aí, gente? Sim. Ah, vambora. Vamos lá. Agora sim, agora eu quero que você entenda por que vamos chamar esse rapaz de agente da passiva. Cuidado com isso. Eu digo assim, professor, o indivíduo que ele nasce com 3 cromossomos autossômicos lá no par 21, ele possui algumas características peculiares. Ele tem, geralmente, uma baixa estatura, geralmente tem uma obesidade, uma ausência da última falange no dedo mínimo, geralmente tem a língua fissurada, geralmente são estéreis, tem baixo QI, que são conhecidos na literatura médica de síndrome de Down. Olha que viagem doida que eu vou fazer agora. O nome é trissomia no par 21, não é? Ou seja, 3 cromossomos. Ou bota na cabeça, bota. O agente da passiva apresenta 3 características. Sempre, sempre. 3 características, 3. Tá certo? Então, quais são os 3 elementos necessários para que haja vida em um planeta? Oxigênio, água e alimento, não é? Pois quais são as 3 características necessárias para que tenhamos um agente da passiva? Vou te falar uma por uma aqui. Preste atenção, pelo amor de Deus. Tudo bem? Pronto? Todo agente da passiva é preposicionado. Primeira característica peculiar. Não existe na língua portuguesa, na galáxia, agente da passiva sem preposição. Não existe. E o melhor, somente 3 preposições possíveis podem fazer parte do agente da passiva. Só 3. O por, o de ou o a. Só. Ah, professor, eu vi ali uma agenda passiva com uma preposição para. Pode queimar esse livro. Não presta, não. Não vale o pique ruído. Não vale, tá bom? Então, não se esqueça disso. Então, bota na cabeça. Primeira característica do agente da passiva. Sempre preposicionado por uma das 3 preposições. Por, de ou a. Beleza? Tá bom? É só lembrar da dica apode. Apode. Né? Eu tenho um primo Ney que dá valor a apode, que é uma cachaçinha pesada fim de semana. Deus me deve lá, Maria. Então, apode. O que é apode? A, por e de. Pronto. 3 preposições. A, por e de, que vão constar no agente da passiva. Sempre. Tá bom? Primeira característica. Segunda característica. Todo agente da passiva se volta a uma locução verbal, que nós já sabemos. Nós já sabemos. Agente da passiva existe em que voz passiva? Analítica. A voz passiva analítica vai ter sempre o quê? Locução verbal. Então, todo agente da passiva se volta a um antecedente locução verbal. Sempre, sempre, sempre. Segunda característica é essa, tá? Sempre. Então, a primeira, sempre preposicionado. A segunda, sempre se liga a uma locução verbal. E a terceira característica, todo agente da passiva faz ação no sujeito. Qual é o nome dessa voz que tem agente da passiva? Voz passiva. O que é que o sujeito... qual é o contexto do sujeito nessa frase? Ele receber ação. Ora, se uma pessoa recebe ação, gente, ele recebe de alguém. Esse alguém é que faz a ação. Para eu poder ser passivo, alguém tem que fazer uma ação em mim. Então, esse alguém chame de agente da passiva. Então, 3 características. Preposições apode, a, por ou de. Sempre se volta a locução verbal, sempre, sempre. E sempre faz ação no sujeito, já que estamos tratando de voz passiva, o sujeito recebe a ação. Tá bom? Então, aqui, os sequestradores, nessa frase 1 aqui, fazem a ação de libertar os reféns.
Então, os reféns é o sujeito passivo. Então, eu tenho, Lira, mas eu vi o pelos, eu não vi o por, o de e o a. Gente, tome cuidado, gente. O pelos é preposição por mais artigo os. Geralmente, esse por vem com artigo. Por mais ó, vai dar o quê? Não diga poro, não. Que negócio de poro, né? Por mais ó, pelo, tá bom? Por mais a, pela. Por mais os, pelos. E por mais as, pelas. Então, geralmente, o por vem com artigo. Geralmente, tá bom? Então, não se esqueça disso. Segunda frase, tá aqui. A terra era povoada de selvagens. Elira, não seria melhor dizer por selvagens? Isso seria muito óbvio. Muito óbvio. Né? É para mostrar para vocês que eu tenho também a agenda passiva com preposição de. Vamos lá, vamos procurar as 3 características. Vamos embora. De selvagens. Preposição a, por ou de? Sim. Preposição de. Confere. Segunda característica. De selvagem, se volta a um antecedente locução verbal? Sim. Era é auxiliar. Povoada está no particípio. Então, é uma locução verbal. Segunda característica, confere. Terceira, quem é o sujeito dessa frase? Não é a terra? A terra não é o sujeito? É a terra faz a ação de povoar ou recebe a ação de povoar? Recebe. Agora, quem é que faz a ação na terra? Os selvagens. Então, os selvagens faz a ação de povoar a terra. Terceira característica. Então, preposição de liga-se a locução verbal, faz ação no sujeito, agente da passiva. Não se esqueça disso, gente. Terceiro exemplo. A empresa é movida à criatividade. Me acompanha, me acompanha. Esse a criatividade tem preposição a, por ou de? Tem o a. Professor, prove que aqui tem preposição. O que é essa crase? O que é crase? Junção de preposição a mais artigo a. Então, a prova que tem a preposição a é a crase. Pronto, tá aí. Segunda característica. A criatividade se liga à locução verbal é movida. Verbo ser e o mover no particípio. Pronto. Terceira característica. Cadê o sujeito dessa frase? A empresa. A empresa é sujeito. É ela que faz a ação de mover ou ela recebe a ação de ser movida? Ela recebe. Então, quem é que faz a ação na empresa? A criatividade. Ela é que move a empresa. Tá bom? Então, tome muito cuidado. Isso aí se chama agente da passiva. Com sempre 3 características. Preposições a, por ou de. Sempre se liga à locução verbal. E sempre faz ação no sujeito. Fugiu qualquer uma das 3, não é agente da passiva. Tudo bem, galerinha? Então, não se esqueça disso. Vamos para cima. Quero ver as questões, vão na manhã, bagaceira. Vamos lá. Agora, presta bem atenção. A partir de agora, eu vou entrar exatamente no que os concursos mais cobram. Então, tudo que eu falei até agora é para chegar aqui. É para chegar aqui. Gente, transposição de verbo em vozes verbais. Bota isso sempre na tua cabeça. O que é que eu tenho que saber primeiro? Qual é a condição para eu mudar de voz? Verbo ser transitivo direto ou bitransitivo, que nós já falamos sobre isso. Por favor, se o verbo da frase é intransitivo, é indireto ou ligação, esqueça mudança de voz. Não tem como haver mudança de voz. Esqueça. Esqueça. Tá certo? Só pode mudar de voz transitivo direto ou bitransitivo. E morreu Maria Preá. E aí, como é que eu faço? Aí faço a lei do cruz credo. Tá certo? A lei do cruz credo aí. Meios e extremos. Por exemplo, a lua ainda seduzia os namorados. Todo mundo sabe que o sujeito lua faz ação de seduzir. Sujeito fazendo ação, verbo na voz ativa. Tá bom? Verbo na voz ativa. Mas eu quero passar para passiva. Então, tome muito cuidado com isso, gente. Como é que eu faço primeiro?
Analise a frase. A lua ainda seduzia os namorados. Para eu mudar de voz, eu preciso de 3 elementos. Três. Primeiro, o verbo transitivo direto, ou direto e indireto. Preciso do objeto direto e do sujeito. Memorizou? Preciso do verbo ser direto, ter o nome direto. Preciso do objeto direto, que é o complemento do verbo direto. E preciso do sujeito. Pronto? Vamos lá. Na primeira frase, a lua. A lua é o sujeito. Pronto. Seduzia é o verbo. Só que quem seduz, seduz alguém ou algo. Então, o verbo seduzir é transitivo direto. Oi. Então, eu já posso pensar em mudança de voz. Bom, se o seduzir é transitivo direto, que vai ser os namorados. Objeto direto. Pronto. Encontrei os 3 elementos necessários para que haja mudança de voz. E agora como é que eu faço? Inverta. Inverta a posição, gente. Sempre. A lua ainda seduzia os namorados. Tá? Os namorados, que era o objeto direto, passa a ser o sujeito. Inverta. A lua seduzia os namorados. Os namorados, que é o objeto direto, vai ser o sujeito da voz passiva. Os namorados. Pronto. Não é voz passiva, analítica? É. Então, como é que eu faço? Você não sabe que toda voz passiva, analítica, não tem locução verbal? Então, eu tenho que inserir o verbo ser, que é o verbo que é mais usado na voz passiva. Como é que fica o verbo ser? Como fica? É de bolo? Eu vou estar de bolo? Não. Você vai olhar para o tempo verbal do verbo da voz ativa. A lua ainda seduzia os namorados. Que tempo está esse verbo? Lembra daquela dica? Qual é o verbo que tem a terminação em ia? Qual é? Qual é o tempo? Pretérito imperfeito. Gente, o que eu vou dizer agora é fulcral, é fundamental, gente. Quando você for mudar da ativa para passiva analítica, o objeto direto será sujeito. Pronto. A lua seduzia os namorados. Pega os namorados e transforma em sujeito, os namorados. E agora? Agora eu preciso inserir o verbo ser. Porque vocês viram que preciso colocar uma locução verbal. Mas como fica o verbo ser? O verbo ser fica no mesmo tempo e modo do verbo da voz ativa. Seduzia não é imperfeito? Como fica o verbo ser no imperfeito? Era. Eu era, tu eras, ele era. Pronto. Concordando ser com o novo sujeito. Os namorados plural eram. E agora eu pego o próprio verbo seduzir, ele mesmo, e põe no particípio. Porque vocês sabem que na voz passiva analítica, a locução verbal exige que o principal esteja no particípio. Tá bom? Então, os namorados eram seduzidos. E a lua, que era o sujeito na ativa, será exatamente o agente da passiva. Adivinha quem foi que seduziu os namorados? A lua. Então, a lua vai ser o agente da passiva. Então, a lua seduzia os namorados eram seduzidos pela lua. Elira, pois eu botava, era foram seduzidos. Aí você errava a questão. Foram é pretérito perfeito. Ou mais que é perfeito. O seduzir está no imperfeito. Então, tome muito cuidado para obedecer o tempo verbal da voz ativa. Tá? Outro exemplo, para reforçar, me acompanha. A sociedade devolve a confiança ao povo. Pronto. Aí eu olho para quem, gente? Para o sujeito. Cadê o sujeito? Quem é que devolve? É a sociedade. A sociedade é o sujeito. Ela está fazendo a ação de devolver. Então, quando o sujeito pratica uma ação, o verbo na voz ativa, é ou não é? Pronto. Quem devolve, devolve algo. Transitivo direto. Pronto. Se é direto, eu posso mudar de voz. Então, se deu a sociedade sujeito, o devolver, transitivo direto, o que é que eu vou ter aqui agora? O que é uma confiança? Objeto direto.
Pronto, os 3 elementos necessários para que haja mudança de voz. O ao povo, gente, é um objeto indireto, esquece. Eu botei um exemplo aqui, primeiro, do lado lá da lua, de um verbo direto, agora de um verbo direto e indireto, para que haja realmente um fechamento da ideia. Não mexa no objeto indireto, ele vai ser repetido, não mexa. Ele não vai ser usado na mudança, só copiado. Quem vai sofrer a modificação é o sujeito, o verbo e o objeto direto. Só. Agora inventa a ordem. Se a sociedade devolve a confiança ao povo, a confiança, e aí esse ao povo pode botar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Pode vir aqui, pode vir no início, pode vir no final, não interessa. Então a confiança é o sujeito na voz passiva. Então bota na cabeça. O objeto direto na ativa será sujeito na voz passiva. Só inverter a ordem. O último elemento na frase da ativa será o primeiro da passiva. A confiança. E agora eu vou ter que inserir o verbo ser. De bolo, não. No mesmo tempo do verbo da ativa. Eu devolvo, tu devolves, ele devolve. Presente do indicativo. Como fica o verbo ser no presente do indicativo? É. Então, a confiança é. Pronto. Agora eu pego o próprio verbo devolver e ponho no particípio. Como é o particípio do devolver? Devolvida. Porque ele concorda com a confiança que está no feminino. E quem era sujeito na ativa vai ser o quê? Agente da passiva. Então a sociedade, que era sujeito, que é o primeiro elemento, vai ser o último elemento na passiva analítica. Então faça a inversão. O último elemento da ativa será o primeiro da passiva analítica. O primeiro elemento da ativa será o último elemento da passiva analítica. Faça a inversão aí. Tá bom? Aí você tem o pela sociedade como agente da passiva. É a sociedade que devolve ao povo a confiança. Tá bom? Então não se esqueça disso. É assim que a gente muda a frase de voz verbal. Sempre, gente, olhando. Só que pode sofrer mudança é transitivo direto ou bitransitivo. Tá bom? Então não se esquece dessa informação. E aí, para a gente encerrar essa ideia de vozes verbais e agente da passiva, eu quero que você entenda uma coisa, que agora, se eu tiver uma voz reflexiva, tome cuidado com isso. Tome cuidado. Por quê? Se houver um elemento envolvido na ação, uma só pessoa fez a ação nela mesma. Aí eu terei um pronome reflexivo com ação reflexiva. Entenda bem. Mas se eu tiver mais de uma pessoa envolvida na ação, aí eu tenho um pronome reflexivo, mas a ação é recíproca. Então, na ideia geral, o que é uma voz reflexiva, gente? É quando o sujeito pratica e ele mesmo recebe. Né? O Lira se cortou. Ele fez a ação de cortar quem? Ele mesmo. É isso? Pronto. Mas o Lira é só um elemento. Então, eu vou chamar aqui essa voz passiva, essa voz reflexiva de recíproca. Voz reflexiva, reflexiva. Estou confundindo aqui as coisas. Um só elemento, uma só pessoa envolvida, o Lira se cortou. Quantas pessoas tem aqui, gente? Não é só uma? Então, eu terei uma voz reflexiva com ação reflexiva. Agora, os candidatos se cumprimentaram. Os candidatos. Eu cumprimentei um candidato, ele me cumprimentou. Nesse caso, eu terei a mesma voz reflexiva, só que a ação é recíproca. A ideia para você decorar é essa. Tem um só elemento, é reflexivo. Tem mais de um, é recíproco. Pronto. Tá? Então, o turista se machucou na praia. Eu tenho aqui um pronome chamado pronome reflexivo e a ação ela é reflexiva. Prove, porque o turista é só uma pessoa, um elemento. Mas se eu escrevo os turistas se machucaram, observe que o pronome continua sendo reflexivo, só que a ação é recíproca. Né? Eu dei um tapa no cabo, o cabo deu um tapa em mim. Então, isso é recíproco. Recíproco. Então, muito cuidado para não confundir. Voz
reflexiva, pode ser reflexiva básica, reflexiva, com ação reflexiva, quando houver um só elemento, ou pode ser reflexiva recíproca, quando houver mais de uma pessoa, tá? Os turistas se machucaram, os jogadores se esmurraram. Aí é um pronome reflexivo com uma ação recíproca. É por isso, gente, que o amor deve ser recíproco, porque ele deve dar e receber. Dar amor e receber de uma outra pessoa. Tudo bem? Então, essas foram as vozes verbais da língua portuguesa. Por isso que é importante nós estabelecermos sempre um contato com a base. Estou fazendo um resumo rápido aqui, tá bom? Voz ativa, sujeito, praticação. Voz passiva, sujeito, recebe, sofre. Voz reflexiva, sujeito, faz e recebe. Pronto. Voz passiva analítica é formada com sujeito passivo, locução verbal e, facultativamente, agente da passiva. Voz passiva sintética é formada com o verbo sempre na terceira do singular ou do plural, com pronome apassivador e sujeito. Sempre, sempre. Tá bom? E aí nós temos a transposição. O que é que ela diz? Só pode mudar de voz transitivo direto ou bitransitivo. Sempre. E o objeto direto da voz ativa será sujeito na passiva analítica. Eu vou inserir o verbo ser no mesmo tempo e modo do verbo da ativa. Vou pegar o próprio verbo da ativa, transformá-lo em particípio, concordando com o sujeito. E quem era sujeito na ativa será agente da passiva, na passiva analítica. Não se esquece. A reflexiva com uma só pessoa é reflexiva com ação reflexiva. A reflexiva com mais de uma pessoa é pronome reflexivo com ação recíproca. E aí a gente fecha a ideia. Amanhã, tá? Vou já enviar aqui a lista para vocês. Amanhã eu quero que vocês, né, façam essa lista rapidão, bote bala nela, que ela tem tudo envolvendo vozes verbais e transposição, tá bom? Tudo bem, gente? Então, a todos vocês, meu abraço, uma noite maravilhosa, durmam bem, durmam todos com Deus. Deus abençoe a todos vocês, tá? E amanhã a gente se vê, tá bom? No caso, Niane, amanhã à tarde, não é isso? É. Pronto. E aí, a Samara... Ah, não, a Samara também vem à tarde, tá? Então, à noite, talvez não tenha aula à noite, mas não tem problema. Eu vou abrir a aula normalmente para a noite. Então, amanhã analisaremos as questões sobre voz passiva, tá certo? Lembrando, Samara, que como não houve essa aula teórica à tarde, amanhã à tarde será essa mesma aula. Então, eu sugiro que você assista a aula da noite, se você puder, tá certo? Senão, a gente pode desmarcar a aula da noite, para que na semana que vem, todos os 3 turnos possam ficar na mesma sequência de aula. Mas aí é a seu critério, você que escolhe, tá bom? Não, é melhor, professor, para ficar tudo nivelado, amanhã não ter essa aula, da noite mesmo. Pois é, isso é que eu vou sugerir. E aí fica na semana que vem todo mundo igual, direitinho e tal. E aí a Niane não iria assistir, Niane, amanhã à tarde, porque vai ser essa mesma aula aqui, Niane, amanhã à tarde, porque hoje não houve aula, em função de um blackout na internet aqui no Rodal Parente. Aqui passando a gente sofre demais, tá, meu Deus? Não precisa saber disso, não é? Tá certo. Aí, no caso, então, é só na segunda que eu vou assistir, né? Essa aula de agora, ela vai ser a mesma aula amanhã à tarde. Amanhã à tarde. Tá bom. Aí, na semana que vem, na segunda-feira, a gente pode fechar com todo mundo nivelado com a mesma aula, tanto manhã, quanto tarde, quanto noite. Tá bom? Tá. Fica até melhor para a gente assistir, quando não puder assistir um período todo mundo nivelado. Tá, pronto, show de bola, Samara. Show de ideia, gostei demais. Ideia massa. Então, me aguarde, que eu vou já enviar a listazinha para você passar o fim de semana aí na bagaceira com ela, viu? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. Tchau.